Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, enganados pela cobiça e pelas igrejas. A multidão ouviu dos discípulos como Jesus atravessou o mar. A fúria da tempestade, o aparecimento de Cristo andando sobre as águas, suas palavras de tranquilização, a aventura de Pedro, bem como a repentina sensação da tempestade, o aportar do barco, tudo foi fielmente contado à multidão maravilhada. Não contentes com isso, muitos ainda se reuniram em torno de Jesus perguntando: Rabi, quando chegaste aqui? Esperavam ouvir de seus próprios lábios uma segunda narração do milagre. Jesus não lhes satisfez a curiosidade. Disse tristemente: Na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Não buscavam por um motivo digno. Como foram alimentados com os pães, esperavam receber ainda mais bênçãos materiais unindo-se a ele. Seu propósito era egoísta. O Senhor lhes ordenou: Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Não busquem meramente benefícios materiais. Não seja o vosso primeiro esforço buscar o necessário à vida física, mas buscai o alimento espiritual, isto é, a sabedoria que permanece para a vida eterna. Isso apenas o Filho de Deus pode dar, porque a este o Pai, Deus, o selou. Por um momento, despertou-se o interesse dos ouvintes. Exclamaram: Que faremos para executar as obras de Deus? Tinham procurado realizar muitas e cansativas obras para se recomendar perante Deus e estavam prontos a ouvir qualquer nova observância pela qual pudessem obter um mérito ainda maior. Sua pergunta, na realidade, era: que faremos para merecer o céu? Qual o preço que nos é exigido para alcançar a vida por vir? Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. O preço do céu é Jesus. O caminho para o céu é a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Mas o povo não queria receber esta declaração de verdade divina. Jesus fazia a própria obra que a profecia apontava que o Messias faria. Mas eles não testemunharam o que suas esperanças egoístas imaginaram como a sua obra. Cristo, na verdade, alimentou um dia a multidão com os pães de cevada. Nos dias de Moisés, porém, Israel foi alimentado por 40 anos sustentado com o maná, e do Messias muitas maiores eram as bênçãos esperadas. Seus corações descontentes perguntavam por quê? Se Jesus podia realizar tão assombrosas obras como as que tinham visto, por que não podia dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo, libertá-los dos seus opressores e levá-los ao poder? Hoje não é diferente. Milhares buscam as igrejas, não porque de fato ouviram a verdade, mas porque querem ver seus problemas financeiros resolvidos. As igrejas usam diversos depoimentos de sucessos financeiros para enganar milhares, e essas igrejas ficam apinhadas de pessoas movidas unicamente pelo egoísmo e pela cobiça. Não é o desejo de uma vida de santidade ou uma vida espiritual que os motiva, mas a ganância pela prosperidade material. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Tiago 1,14. E estas igrejas e seus pastores acabam arrancando o
pouco que estas pobres almas ainda têm. Vítimas da cobiça própria e da cobiça dos falsos pastores, iludidas e enganadas, finalmente desistem da própria verdade, sendo o caso posterior destas pessoas muito pior que o anterior. Mas não precisa ser assim. A palavra de Deus se levanta poderosa como um antídoto a todo este mal. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Deus sabe o que necessitamos, mas também sabe que, como crianças que somos, se deixados à nossa própria sorte, vamos escolher o dinheiro no lugar do céu. Então, nos dá o que necessitamos e não o que queremos. Nasceu no coração de Lúcifer o desejo de ter mais do que necessitava. Foi transmitido a Eva o querer ter mais do que Deus lhe deu. E tem sido o infeliz pecado de milhares que descem à sepultura, perdidos para a eternidade. Paulo, entendendo a gravidade deste pecado e inspirado, decretou com sabedoria: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Romanos 7:7. Não há mais tempo para brincarmos de ser cristãos. É tempo de decidir. Os sinais à nossa volta, pela natureza, pela condição humana, pestes, pragas, pela condição das igrejas e pela corrupção da sociedade como um todo. Tudo fala ao nosso coração sobre uma verdade que não pode ser desprezada. Deus não irá permitir por muito tempo mais este tipo de situação e enviará novamente seu Filho para interromper esse estado de coisas. Prepare-se, pense nisso e que Deus seja contigo.